Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias, nós lutamos as batalhas, enfrentamos todas elas, confiando no poder do nosso Deus. Temos a palavra do Senhor como escudo e também como espada, que nos ajuda a lutar contra todas as forças espirituais do mal nos lugares celestes. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho, e hoje nós estamos concluindo a lição da Escola Sabatina dessa semana. Não se preocupa, eu sei. Faltou uma das pragas que nós estudamos nessa semana, mas essa última praga nós vamos ver semana que vem. A partir de amanhã, na verdade, né? Já vamos começar a ver essa questão da última praga, a questão da Páscoa, a instituição da Páscoa, a libertação do povo de Deus, ligado ali à última praga que aconteceu sobre o povo do Egito. Tão poderosa, tão pesada, que Deus disse que jamais aconteceria novamente. Então é uma coisa muito, muito importante a gente entender, porque a mão de Deus é uma mão de amor, mas às vezes pesa contra aqueles que se soberbecem, que se exaltam acima do Senhor. O amor de Deus é por todos igual, sabe? Nós só vimos essa semana uma distinção que Deus fez entre os egípcios e o seu povo, mas essa distinção, na real, não foi Deus que fez, foi o ser humano. Quando a gente escolhe estar longe de Deus, nós estamos nos colocando longe das bênçãos de Deus. Só por isso que os egípcios foram castigados. Deus chega para eles, nós vimos ali, a partir de sábado, na lição do dia 19, que Deus ele se achegou, começou a mostrar sinais, prodígios, maravilhas, e foi falando, e foi agindo. Nós temos visto durante todo esse mês, né, todas essas lições, como Deus agiu, mas foi retardando a sua ação. Nós não sabemos quanto tempo demorou para tudo isso acontecer. Nós não sabemos o intervalo entre uma praga e outra. Mas o que nós sabemos é que Deus foi trabalhando no coração daquelas pessoas. E as pragas só foram caindo mesmo porque eles escolheram se endurecer. Mas o povo de Deus, os hebreus, foram completamente salvos de todas as pragas. Qualquer pessoa que reconhecesse o poder de Deus seria colocada ali junto com o povo do Senhor, seria protegida e amada por Deus. Afinal, todos nós somos amados, mas receberia essa bênção porque escolheu receber essa bênção. Na lição nós vimos aqui, nós temos o verso para meditar da semana, que estava em Êxodo capítulo 9, no verso 35, que dizia o seguinte: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nós aprendemos nessa batalha de Deus versus os deuses, que o ser humano tem a oportunidade de escolher estar com Deus ou não, de endurecer o coração ou não. E o Faraó, ele cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Ele não ouviu mais a mensagem de Deus, mas isso foi uma progressão. Quando Deus se apresentou, ele foi extremamente orgulhoso. Mas quando Deus foi mostrando o seu poder, ele foi cada vez mais ateu diante da mensagem de Deus. Ele não queria reconhecer de jeito nenhum que existe um Deus, os hebreus. E quando ele reconhece que existe uma divindade poderosa do lado dos hebreus, ele não abre mão da adoração dos deuses. E também não quer ouvir e obedecer a mensagem do Senhor. Por isso, praga após praga foi sendo enviada pelos céus para destruir a imagem que os egípcios tinham dos seus próprios deuses, mostrando a soberania do único e verdadeiro Deus. Nós vimos pragas como a praga dos piolhos, a praga das úlceras, nós vimos moscas, sapos, água que se tornou em sangue. Todas as pragas foram derrotando as divindades dos egípcios, que na verdade não eram divindades, nunca existiram, eram apenas ideias inspiradas pelo inimigo de Deus no coração daqueles homens. Suas estátuas não podiam fazer nada. As orações que eles faziam eram nada. E o nada não podia fazer nada. Enfim, era meio redundante, né? Mas é a verdade. Nada pode fazer nada. Então eles oravam por nada e nada acontecia. Se tivessem clamado e ouvido a mensagem de Deus, teriam recebido a bênção. Teriam sido poupados de toda a destruição, inclusive da última praga que nós veremos a partir de amanhã. Nós aprendemos muito aqui sobre a questão de ouvir a Deus, como Deus é soberano, como a gente não precisa ter medo de nenhuma divindade, de nenhum povo, de nenhuma cultura, de nenhum Deus que se coloque aí nesse mundo. Você pode pensar aí no seu coração, eu não posso ficar citando aqui no canal, para não sofrer nenhum tipo de revés aqui no canal do YouTube, mas você sabe o que eu estou falando, existem muitas divindades. Inclusive aqui no Brasil, várias pessoas que cultuam divindades, mas a Bíblia deixa muito claro, não são divindades. Não são deuses, só existe um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, e somente Ele tem poder para livrar, somente Ele tem poder para fazer o impossível, para salvar o seu
povo. O inimigo pode se transfigurar em entidades. O inimigo pode fingir ser alguma coisa. O Deus deste século, como o apóstolo Paulo diz, mas ele não é um Deus, ele é uma criatura. Ele pode abençoar algumas pessoas por um tempo, mas somente Deus pode abençoar para a eternidade. Nesse mundo nós passaremos por aflições, disse o nosso Deus. Mas Deus prometeu estar conosco, nos protegendo, nos guardando. Por isso não tenha medo de nada, de nenhuma magia, nenhuma mágica, nenhum culto, nenhum trabalho que alguém possa fazer para você. Confie no único Deus soberano. Nenhuma divindade é real. Nenhum espírito que anda por aí é real. O que existe é uma batalha entre o bem e o mal, entre os anjos maus e Deus. E Deus já é o vencedor. Escolha estar com Jesus. Escolha estar com Deus. E você vai viver. E você vai ser feliz. E com certeza, mesmo que você passe por dificuldades aqui nesse mundo, você terá a eternidade ao lado de Deus. E como diz a palavra de Deus, no livro de Romanos, nada se compara com o que temos esperando por nós lá no céu. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado pela manifestação do Teu poder, a lição da semana que aprendemos tanto de Ti. Obrigado por trabalhar em nosso coração, em nossas vidas. Perdoe nossos erros, somos só humanos, Pai, pessoas que têm a natureza pecaminosa. Mas pedimos ao Senhor que trabalhe conosco, nos transformando, nos habilitando para ouvirmos a Tua voz e realmente reconhecermos o Senhor e ir para casa, o céu, que o Senhor tem preparado para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, essa vida é você e Deus. O tema da lição de semana que vem é a Páscoa. Vamos aprender um pouquinho durante essa 10ª praga, que seria a praga onde Bom, eu vou deixar você ver amanhã. E aí, você que não conhece, você vai conhecer amanhã, então, a 10ª praga. Para você que conhece, um pouquinho mais de explicação e como Deus age, o poder de Deus agindo nas nossas vidas, não só no passado, mas no nosso dia hoje. Deus o abençoe, Deus o guarde. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.